Cristo foi assim. Isso. Agora mesmo. O povo está chegando. 9 horas da noite, todo mundo jantou, não está nem com fome. Espera. Apesar de você não realizar seu desejo de comer as folhas de almeirão, Você estava morrendo. eu quero comer almeirão. Boa noite, povo de Deus. Voltamos e chegamos nessa quarta-feira para o nosso encontro semanal, refletindo a palavra de Deus, olhando para o Evangelho de Mateus. E é claro que hoje nós vamos também olhar para uma questão que surgiu lá atrás, que é sobre a questão dos santos. Então nós vamos olhar para o Evangelho e também olhar para a questão dos santos. Sejam bem-vindos. Compartilha com todo mundo, viu? E vamos viver uma noite de encontro para a gente saber um pouco mais da Sagrada Escritura. Pode fazer pergunta, se não estiver compreendendo, e qualquer assunto pertinente à Sagrada Escritura, podem perguntar também. Então é um momento de bastante interação entre nós e entre vocês. Esse é um momento importante para isso e justamente para isso, para a gente procurar tirar as nossas dúvidas. Boa noite, Vitório, seja bem-vindo. Boa noite, povo de Deus. Estamos juntos nessa caminhada. Na homilia do padre hoje, ele disse que hoje foi o dia da gente servir e agora é a hora da gente escutar. É exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje. A gente vai escutar e a gente vai aprender um pouquinho mais, junto com todos. Boa noite, Ida. Boa noite, Padre. Boa noite, povo de Deus. Sejam bem-vindos a mais uma noite de escuta, de reflexão. Boa noite. Então nós vamos começar rezando, né? Até porque não se faz nada na igreja que não seja impulsionado pela oração. Então você vai pegar a sua Bíblia já, deixa a sua Bíblia aí aberta no capítulo 1 de São Mateus, versículo não sei quanto, 18. versículo 18, versículo que eu não enxergo. Então vai nesse versículo aí 18 que o Vitório soprou, deixa aí aberto, tá? E vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então sejam bem-vindos e vamos pegar a palavra de Deus no capítulo 1, no versículo que eu não sei, versículo 18. E a gente vai lendo e você vai, é claro que você vai ter a Bíblia na mão, um papel, uma caneta, para a gente ir olhando para as palavras, né? As palavras na Sagrada Escritura são sempre muito importantes, né? Os tempos dos verbos são muito importantes, então você vai olhando para a Sagrada Escritura e você vai
fazendo com que esse momento se torne importante para nós. Tá bom? Então pega lá a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18. Vamos olhar para ele, e você, à medida que a gente for falando, e nós aqui, a gente vai tirando as nossas dúvidas e você vai perguntando sobre isso e, claro, sobre outras coisas que você, por acaso, tiver dúvida. Faz a sua perguntinha aí, tá bom? Escreve aí embaixo a sua pergunta, tá bom? Dá uma olhada e a gente vai parando, tá? Pode ir. Eu estou com a versão da Pastoral, o Vitório está com a versão da Bíblia de Jerusalém e a Eridan está com duas versões, a de Jerusalém e a Pastoral. Tá? Então, isso aqui é bom para a gente poder ir olhando, porque algumas coisinhas elas são de uma tradução para outra, tem alguma diferencinha, então a gente já vai olhando, que é para a gente perceber quais as diferenças também que tem entre uma Bíblia e outra, tá? Vamos lá? Olha lá a Sagrada Escritura, Evangelho de Mateus. Pode ler, versículo 1. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Tá bom, depois a gente continua. Então vamos por partes, né? Vamos olhar o comecinho do texto. Lá na Bíblia de Jerusalém está escrito assim, não é? A origem de Jesus foi assim, não é? Jerusalém está escrito assim. Na pastoral, na versão pastoral está escrito diferente. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Não fala na versão de Jerusalém, não fala nascimento. Fala origem. Fala origem. Olha o começo também do capítulo 1, do versículo 1. O que está escrito? O versículo 1. Livro da origem de Jesus Cristo. Pronto. Aqui, na versão da vida pastoral, está escrito também: livro da origem de Jesus Cristo. Depois, lá no 18, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Aqui a gente tem já algumas diferenças de tradução. Pode-se dizer que a Bíblia de Jerusalém ela é uma tradução mais original? Ela se aproxima do mais original, né? Sim. Porque a gente não tem uma versão que diga assim: esta versão aqui é a versão original. Sim. Não existe. Existe aquilo que se aproxima do original, porque esses escritos eles foram encontrados muito tempo depois, né? Então teve muita coisa que se perdeu ao longo do tempo e foram sendo achados. E aí a Bíblia de Jerusalém, ela é daquelas que nós temos, é que se aproxima do mais original. Você tem uma Bíblia da Maria aí, não tem? Tem. Pega lá, por favor. Vai lá no Mateus. No 1 diz o quê? No 1 diz genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí faz o quê? Na pastoral diz assim: livro da origem de Jesus Cristo. Aí diz o quê? Genealogia. Não, logo no começo aqui. Ah, eu comecei aqui. É. Tá. Genealogia de Jesus Cristo. Olha como as traduções elas
elas têm diferenças, não é? E os autores sagrados, os estudiosos, eles não gostam de falar, por exemplo, alguns, né, não gostam de falar genealogia, eles gostam de falar origem. Eles preferem falar origem, por isso que genealogia não é um termo muito bom, segundo alguns estudiosos, né? Agora a gente volta para cá, porque o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida em casamento com José. A Jerusalém diz o quê? Jerusalém diz o quê? Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José. Está igualzinho. A Ave Maria diz o quê? Ave Maria diz, Maria, sua mãe, estava desposada com José. Pronto. Desposada. Desposada é casado, não é? Você tem um celular aí? Pesquisa, meu amor, o que Procura. da palavra desposada? Aqui. Aqui, Eu ó. vou achar. Já acho agora mesmo. Peraí. Pega o dicionário. Que essa é coisa boa. O que é desposado? Vamos achar aqui no dicionário. Adjetivo que se desposou, Tá? que se casou ou se uniu a um matrimônio com alguém. Achamos, né? Isso. Então, desposado. Aqui nós temos uma complicação, sabe por quê? Porque quando Maria, nesse momento aqui, a Bíblia de Jerusalém fala desposada, é como se estivesse casada. Não estava casada. Então, não, É um equívoco. Então aqui a gente tem que tomar cuidado quando a gente for, por exemplo, for pregar em algum lugar e usar a Bíblia de Ave Maria, e encontrar essa palavra aqui, porque desposada é casado. Nesse momento aqui, Maria não está casada com José. Eu me lembro tanto do Padre Pedro nessa hora. Né? O Padre Pedro Escabinato. Não está casada. Ela é noiva. Aí aqui complementa, Não, que prometida, foi oferecida em matrimônio. Ela, Continua, que foi oferecida em matrimônio. sim. E ela está comprometida. Ela desposada, ela não está ainda. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Então, Maria, sua mãe, né, a mãe de Jesus, estava comprometida em casamento com José. Aí aqui vem a parte que parece contradizer a Bíblia de Ave Maria. Lê. A Bíblia da Maria. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Mas ela não estava desposada? Quem está Então, desposado é está morando junto. uma conversa. Parece que o negócio não está casando aqui nas coisas, né? Em Jerusalém, ele diz que Antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. viu como está diferente? Antes de coabitarem, antes de morarem juntos, né? Antes disso, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então nós temos aqui uma coisa legal para a gente olhar. Né? Quando nós estivermos lendo Bíblia, para a gente, é por isso que tem que, um dos conselhos que a gente dá, quando for ler Bíblia, prestem bem atenção nos verbos, nos tempos dos verbos. Os verbos dizem muito na leitura bíblica, né? Quando você aparecer pergunta no celular, você fala, tá? Antes de coabitarem, antes de viverem juntos, diz a pastoral, ela foi encontrada grávida por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, espera aí, José, seu esposo de quem? Não é estranho? Então, se ela não, olha só, Como é que está aí? ela só estava prometida em casamento. Ela Antes não- de passarem a conviver, ela engravidou do Espírito. Como é que José é seu esposo? Não é esposo ainda. Então, outra... Como é que está em Jerusalém?
José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Ah, para aí. Eles entendem, olha que interessante, eles entendem que aqueles que estão comprometidos já são considerados esposos. Você, por exemplo, quando você era noivo da sua Rosa, da sua eterna namorada, já havia um compromisso quase marital. Por exemplo, eles diziam assim lá no seminário, né? Quem está no quarto ano de teologia é padre. Por causa da responsabilidade que isso te dá. O noivo é esposo e a esposa, por causa da responsabilidade que isso te dá. Tá? Então, vamos continuar lá. José, seu esposo, sendo homem justo, o único adjetivo que fala de José na Sagrada Escritura é isso aqui. Ele não diz mais nada. Na Sagrada Escritura não diz nenhum adjetivo de José, só diz isso aqui. Aí você vai achar no seu dicionário aí o que significa justo. Acha lá. Olha o que é justo. Olha o rodapé da Jerusalém. Olha que importante que é isso, né? Que diz o rodapé? Trata-se de um compromisso em relação ao casamento. Trata-se de um compromisso de casamento, isto é, um noivado. Mas o noivado judaico já era um compromisso tão real que o noivo já se dizia marido e não podia desfazê-lo senão por um repúdio em relação ao casamento. Entendeu? Agora, a justiça de José é o próximo. O que é que ele fala da justiça? A justiça de José consiste certamente em que ele não quer acobertar com o seu nome uma criança cujo pai ignora, mas também em que, por compaixão, se recusa a entregar Maria ao processo rigoroso da lei à lapidação. Em segredo, em contraste com o ordário prescrito no livro dos Números 5, 11 e 31. Peraí, vai lá no 5, 11 e 31. Pega outra Bíblia. Números 11, 5, 31, que é importante para a gente saber o que dizia a lei sobre essa questão aí. 11, 5, 31, né? Não, é 5, 11, 31. Olha como dá trabalho estudar a Bíblia, né? Assim a gente aprende a manusear esse negócio. De 11 a 31. Lei para casos de ciúme. Leu o Moisés Vitória? É número 5, no versículo 11 ao 31. Aí O Senhor falou a Moisés: Dize aos israelitas, quando uma mulher trai o marido e se torna infiel, outro homem tendo relações com ela, sem o marido saber, e ela assim se torna impura em segredo, sem que haja testemunhas nem flagrante. Se o marido, tomado de ciúmes, com ou sem fundamento, tiver suspeitas que ela se tornou impura, ele a conduzirá ao sacerdote e fará por ela uma oferta de um jarro de 4 litros de farinha de cevada, sem derramar azeite, nem espalhar incenso sobre ela. É oblação de ciúme, sacrifício que recorda o pecado. O sacerdote mandará que ela se aproxime e fique de pé diante do Senhor. Em seguida, pregará um pouco de água santa numa vasilha de barro e um pouco de pó do piso da morada, e misturará o pó com água. O sacerdote colocará a mulher diante do Senhor, soltará os cabelos dela e lhe porá nas mãos
a oblação que recorda o ciúme. O sacerdote segurará na mão a água amarga, portadora da maldição, e esconjurará a mulher, dizendo: se ninguém dormiu contigo, e se enquanto casada não te transviaste, tornando-te impura, que esta água amarga da maldição não te seja prejudicial. Mas, se depois de casada foste infiel e te contaminaste, mantendo relações com outro que não o teu marido, aqui segue a fórmula pela qual o sacerdote fará jurar a mulher sob pena de maldição. Que o Senhor faça de ti um objetivo de maldição e imprecação entre o povo, fazendo descair teus quadris e inchar o ventre. Que esta água portadora de maldição penetre em tuas entranhas, fazendo inchar o ventre e descair os quadris. A mulher responderá: amém, amém. Tá bom. Olha aí o castigo. Maria ia passar por lá. Na Bíblia de Jerusalém diz assim, ó, que esta água de maldição penetre nas tuas entranhas, a fim de que o teu ventre se enche e o teu sexo murche. É isso que diz Jerusalém, na Bíblia de Jerusalém. Olha um trechinho que ele diz na frente, que José, convencido da virtude de Maria, se recusa a expor as formalidades processuais da lei. Deuteronômio 22, 20. Esse mistério que ele não compreende. Veja o que José tirou da vida de Maria. Por isso que ele era justo. Olha como a Sagrada Escritura é sábia quando ela coloca só essa palavra a respeito de José. Aí quando a gente vai olhar na lei, aí a gente vai entender. Ah, José é justo. E daí? Olha na lei. Por que ele dizia justo? A lei dizia, né? Tudo isso, e se a gente for continuar lendo, a lei vai sendo muito rigorosa com as mulheres adúlteras, até o apedrejamento. Então José era justo, é justo por causa disso aqui, não é? Então olha só, nós estamos com várias Bíblias na mesa, isso que é bonito, e a gente vai entendendo o que é essa justiça, não justiça, essa justeza, porque justiça é outra coisa, essa justeza de José. Olhar na lei. Continua lá o texto. Qual deles? O de José. O de Lá onde nós paramos. de Mateus? José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo denunciá-la publicamente, Resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho. Peraí, acha no rodapé onde fala do anjo aí. Aqui, olha, ele diz assim, nos textos antigos, Gênesis 16, 7, o anjo do Senhor representava... Vai lendo aí que eu vou achar o Gênesis. Gênesis 16, 7. O anjo do Senhor representava, primeiro, o próprio Yahvé. Com Sei. o progresso da angiologia, houve melhor diferenciação entre Deus e o anjo do Senhor. Gênesis quanto? Gênesis 16, 7. Aí, TB é Tobias 5, 4, deve falar do Tobias. livro do anjo do O Senhor. anjo de Yahvé encontrou perto de uma cerca, de uma certa fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur. E ele disse: Agar, serva de Sarai, de onde veio e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença da minha senhora Sarai. Por que esse texto aqui ele liga com esse aí? Justamente porque José fugia. O anjo aparece aqui a Agar e o anjo aparece aqui a José. Os dois estavam fugindo. Agar também estava fugindo. Então o anjo é aquele que protege. Anjo, a
palavra anjo significa presença de Deus. Toda vez que a gente se referir a anjo, a gente está se referindo à presença de Deus. Então, Deus Todo-Poderoso, Ele quer falar com as pessoas, com os seus, mas Deus jamais apareceu a alguém em nenhum momento. Então, Ele envia os seus anjos. Anjo é presença de Deus. O anjo Gabriel, presença de Deus, que falou com Nossa Senhora. Não é? Anjo Miguel, lá no Antigo Testamento, que lutou, presença de Deus naquelas guerras todas, né? Porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus extremamente guerrilheiro. Pode olhar. É um Deus guerrilheiro. Se a gente fosse apegar isso aí, a gente tinha algumas dificuldades no que se refere à nossa fé. Porque Deus do Antigo Testamento é um Deus bravo. É um Deus que manda matar. Mas ainda tem, pai, com sua licença, ainda tem alguns irmãos evangélicos que eu vejo pregando e eles têm esse Deus de justiça, esse senso de justiça na espada do Antigo Testamento. Boa parte dos... eu não gosto de falar dos irmãos, né? Não, mas é uma colocação pertinente, por quê? No que se refere ao machismo, por exemplo, né? Ao machismo, ao homem que manda. Aonde é que eles buscam essa fala? No Antigo Testamento. O homem da casa, o varão, como fala no Antigo Testamento, toda a questão do varão, né? O másculo, né? O cabeça. O cara que está sentado aqui, ó, onde eu estou. É como se na casa, e pode olhar nas religiões mais conservadoras, e algumas linhas conservadoras nossas, católicas inclusive, ainda persiste esse pensamento de que o homem, ele é o dono, ele é um mandão, usando inclusive aquela fala de Paulo, né, que a mulher seja submissa ao marido, e não entende que submissão é outra coisa, que é assunto para outro momento. Mas o Deus do Antigo Testamento é esse Deus aqui, né? Mas enfim. Então, o anjo que se apresenta a José em sonho, a gente pode traduzir como o Senhor que se apresenta a José, na figura de um anjo. Que foi o mesmo Senhor que se apresentou para Agar. Agora estava fugindo da rainha, da mulher, né? Vitória, meu primo padre, peço oração pela minha filha Maria com suspeita de coronavírus. Meu Deus. Vamos colocar tudo isso em oração, viu? Vamos rezar. Continua. Agora a gente já sabe que anjo é presença de Deus, né? Lê lá, continua, Vitória. Estamos aqui. Não querendo denunciar publicamente, resolveu. Onde você está? Resolveu repudiá-la em segredo, enquanto decidir. Isso. Enquanto assim decretar. Vamos lá. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi. Espera aí. Por que nós chamamos Jesus filho de Davi? Porque José é da descendência de Davi. José adota Jesus como filho, e quando eu adoto alguém, eu dou meu sobrenome para ele. José, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Fica claro, isso aqui fica claro, né? Fica, porque nós estudamos isso, isso lá no outro encontro. Da origem, né? É a ascendência de Jesus que nós estudamos. Isso. Né? Vamos lá. José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. Quem é que dá o nome ao filho? Quem é? Necessariamente é o pai. É o pai. Por isso que ele disse: José, você vai dar o nome, porque você dando o nome, você assume ele como filho, você assume
a paternidade e ele herda a herança davídica. Pronto. Aqui está amarrado por que Jesus é herdeiro do trono de Davi, que aparece aí nas genealogias e em várias histórias. Ô padre, falando em dar nome, lembra Zacarias, quando Zacarias também deu o nome, então é a mesma ligação, né? É a mesma coisa, com uma diferença, né? Se você pensar em Zacarias e o nome Zacarias e o nome João, mas Zacarias, ele deu o nome porque também foi dito pelo anjo que o nome dele seria aquele, né? Não deu, porque o que acontece aqui com Jesus? Ó, Jesus era um nome comum. O Yeshua. Yeshua, lá em Jerusalém, é muito comum. Você vai encontrar muitos Yeshua. Vários. Só que esse aqui, esse Yeshua aqui, é diferente porque ele vem de uma descendência de Davi. Esse aqui é diferente. Os outros não têm uma descendência davídica. Esse tem. Por isso, aqui a gente já vai amarrando todo o nosso texto para dizer que Jesus é o Messias. Porque a tradição judaica dizia que em Nazaré, na Galileia, ia nascer um menino da descendência de Davi. Aí depois, quando vai chegar lá na frente, a gente vai saber aonde Jesus nasceu. Para dizer que aquilo que ele estava falando era real. Continua. Pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Pronto. Qual é o significado do nome Jesus? Deus salva. Deus salva. Aqui ele deu o significado do nome. Como vai chamar o bendito do menino? Jesus. Porque ele vai salvar o seu povo. Então Jesus significa Deus salva. Deus salva. Continua. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel. Vai no rodapé e vê se você consegue achar isso aqui. Porque aí no rodapé vai aparecer uma coisa muito interessante na Bíblia de Jerusalém, sobre essa questão do Emanuel. Acha ele aí. Ele está aí. O Emanuel está aí. No rodapé. Na sequência aqui a gente já tem ele, né, padre? Sim. Mas que traduzido significa Deus está conosco. Deus está conosco. Tá, mas eu quero achar o Emanuel no Antigo Testamento. Ele está lá. Achou? Sabe aonde você vai achar o Emanuel no Antigo Testamento? No livro de Isaías. Então, aqui é a pastoral. Ó, filho. Isaías, acho que eu não sabia. Isaías. Aí. Isaías 7,14. Isaías 7,14. Nós vamos lá para Jerusalém. Na minha Bíblia de Jerusalém online. Achou, irmão? Isaías 7,14? Aqui na mão. Sim. Lê aí. Pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Olha lá. Eis que a jovem está grávida e dará à luz um filho, e dá-lhe ao nome de Emanuel. Ele se alimentará de coalhada e de mel,
até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Tá bom. Isaías nós estamos no primeiro Isaías, capítulo 7, só para a gente se situar. Isaías é um composto de 3 volumes. O primeiro Isaías é antes do exílio, aonde está esse texto aqui. O segundo Isaías é durante o exílio, aqui estou falando do exílio da Babilônia. E o terceiro Isaías depois do exílio. O primeiro Isaías, dentro de Isaías, né? E o segundo e o terceiro Isaías, né? Então isso aqui é importante para nós. O que será que estava acontecendo nesse tempo quando Isaías fala que uma virgem conceberá e dará à luz um filho? Ele estava falando, pergunto para vocês, Isaías estava falando de Jesus? Isaías já estava falando de Jesus, já apontava. Não, Isaías nem sabia que existia um tal de Jesus. Mas não apontava para o... Aí a gente diz assim, ó, numa releitura, numa releitura, aí sim aponta. Tá bom, numa releitura. Mas por que Isaías estaria dizendo isso, pensando no contexto da época? Porque Isaías estava falando que ia nascer um rei que ia dominar naquele momento. Ia nascer um rei que ia ser justo. Quando a gente for estudar, daqui um pouco o Vitório vai estudar isso aqui lá no Antigo Testamento, e ele vai encontrar. Esse Isaías aí, desse rei, dessa virgem que vai conceber um filho, é do ano 700 e alguma coisa. O rei que vai nascer, se eu não tiver enganado, o nome do rei que ele está deduzindo que vai nascer é um tal de Ezequias. Que era um rei justo. Que foi um rei justo. Que foi depois, né? Foi um rei justo. Que depois se corrompeu. Mas ele foi um rei justo. Então Isaías estava prevendo que aquele povo, naquele tempo, o rei de Israel, nesse tempo aqui, só para a gente se situar, ele estava vivendo um tempo bom. Um tempo excelente. Então o negócio estava produzindo, né? Vamos dizer que a economia estava crescendo a 6% da época, né? Mas Isaías Isaías era um profeta palaciano, diferente de Jeremias. Jeremias não era palaciano, Jeremias falava mal dos palácios, Isaías não falava mal do palácio. Ele era palaciano. Então, mas ele começou a abrir o olho dos reis. E começaram a dizer, olha, existe um tempo de bonança, mas esse tempo de bonança vai acabar. Existe também, vocês têm que tomar cuidado, porque vocês estão cuidando só dos palácios, esquecendo do povo. Olha o olhar dele, né? Do primeiro Isaías. Então vocês estão cuidando só da gente, não é? Só dos palácios, e está esquecendo o povo. Minha gente, povo sempre foi povo. Na história da humanidade, povo sempre foi povo. Um ou outro olhou para o povo. Mas em reis, mesmo Salomão, mesmo Davi, tiveram os seus muitos pecados, porque o povo sempre foi povo. Por isso que Jesus disse, né? Pobre sempre os tereis. E aí isso é uma coisa muito real, que vem de encontro a uma palavra muito forte dos nossos tempos, que você quer saber quem é verdadeiramente um homem, dê poder a ele, porque o homem se perde, como se perde no ser e no ter, né? No poder. Porque na verdade a pessoa humana, ela por natureza, ela é ambiciosa. A natureza da pessoa humana, ela é por ter. A gente gosta de ter. A gente gosta de ter um carro legal, a gente gosta de ter. E o problema não é ter um carro legal. O problema é eu dizer que eu tenho um carro legal. Olha o meu carrão. Né? De vez em quando eu digo, olha o meu carrão. Ou o bicho do pé rachado é o carrão que tem agora. Isso aqui é uma espécie de orgulho. Que se não tomar cuidado, isso aqui vai fazendo crescer. Aí eu chego no meu carrão, na minha igreja,
rodeado de pobre. Mas põe o pezão de fora, um sapatão de marca. Mas eu posso dizer uma coisa em relação ao seu carrão? Eu vou dizer ao ar, se não fosse o seu carrão, para escapatória, porque a gente já conversou sobre isso, como que nós íamos nesse tempo dar conta de fazer o que nós estamos fazendo, buscar, a gente ia passar o resto da vida com 2, 3 viagens para ir no certo e voltar no meu carro e no escritório. Então, assim, por mais que vai Que seja um carro, né? mas eu não deixo de dizer que não foi uma inspiração divina, porque está sendo o nosso sustento para cuidar do nosso povo. Para esse tempo. Né? Exatamente. E aqui, ó, aí olhando para o nosso texto, né? Volta para lá, deixa o carro quieto. Olha. Diz o que lá? Continua. O Emanuel, né? Falou do Emanuel que nós já diagnosticamos que o Emanuel nós encontramos em Isaías. Que Isaías, numa releitura, aponta para o Emanuel que está dizendo aqui. Por isso que Isaías é o profeta da esperança. Porque ele aponta, não é, para esse Emanuel aqui. Continua lá. Fica fácil assim, fica. Fica lindo. Fica lindo. Continua. O que traduzido significa Deus está conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa sua mulher. Mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho. Peraí. Quando fala de conheceu aqui, ele está dizendo o quê? Ele está falando, eu penso que ele está falando que não dormiu com ela, que não teve relações íntimas, não houve intimidade. E tem uma coisa que o Senhor falou no outro texto, Tão que legal, né? foi muito lindo, o Senhor dizer assim, que o sangue que corre nas veias de Jesus é o de Maria, Sim. porque Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, foi a sombra do Altíssimo que gerou, né, Jesus. Isso é lindo E demais. se a gente quisesse ser assim mais ousado, né? A igreja não gosta que a gente fale assim, que é para não confundir. Mas quando eu comungo Jesus Cristo, se eu estou comungando, eu digo que eu estou comungando o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo, se no corpo de Jesus Cristo corria o sangue de Nossa Senhora, eu estou comungando também. Não tem outro jeito. Mas não tem como negar. Não tem outro jeito. Não tem como negar. Então isso aqui para nós é extremamente importante. Para nós que estamos. Isso aqui, minha gente, eu estou falando para católico. Tá? Quem é crente não precisa acreditar nisso de jeito nenhum. Acredita na sua quintura e pronto. Isso aqui é para nós. É coisa nossa. Para ficar claro que eu não estou denegando mais ninguém. É para católico. O católico acredita nisso. O evangélico não tem obrigação de acreditar nisso aqui. Isso aqui é para católico. Eu vi uma mensagem para católico apostólico romano, e não católico rabo de cabra como pintou Henrique. Isso que é Alagoas, né? Aonde nós paramos? Paramos Terminou o capítulo? 25, né? Tem mais uma frase. Maravilha. Mais um parágrafo. E ele o chamou com o nome de Jesus. Pronto. O menino nasceu, ele chamou com o nome de Jesus. Depois do encontro, olha como uma coisa interessante, que eu queria que nós pensássemos nisso. O que fez José mudar de opinião? O que foi? Na perspectiva de vocês, o que fez José mudar de opinião? Ele estava disposto a mandar Maria para as cucuias, né? E ele vazar do mundo sozinho. A presença de Deus, enquanto ele dormia. Uma palavrinha que para nós, ainda mais nesse tempo de agora, para nós da catequese, foi muito caro também, é muito caro para a renovação, e para a igreja, é a palavra encontro. José teve um encontro com Deus. O que fez José mudar? Ele já era um homem justo, já era um homem de fé. Mas o que fez ele mudar
por assim dizer, da água para o vinho, não é? Porque ele estava disposto a ir embora. Ele era justo, falou, vou deixar ela sozinha. Mas Deus sabiamente se encontrou com ele. Porque mesmo que ele fosse abandonar ela em segredo, em algum momento esse menino ia nascer. E ele ia morrer. Do mesmo jeito. Ele ia abandonar ela em segredo, ia. Mas em algum momento, essa criança ia nascer. Olha a sabedoria de Deus como é grande. Porque José estava disposto a fazer tudo. Então Deus se encontra com ele. Daí aquela máxima que a gente fala sempre, né? A iniciativa nunca é do homem. A iniciativa é sempre de Deus. Ele teve a iniciativa de gestar no ventre de Maria, teve a iniciativa de ir lá em José e convencer José. Falar, o que aconteceu lá, rapaz, foi obra minha, foi obra do Espírito Santo. E ele se convenceu. O que é mais legal ainda é que Deus foi convincente e José se convenceu. O encontro foi, né, eu gosto muito de uma palavra que está muito em voga hoje, né, impactante. Todos nós que temos um encontro estrondoso, todos nós, se tivermos um encontro como esse aqui, impactante, a gente ia por aquele caminho, mas o encontro faz com que a gente volte para cá. Olha o que aconteceu com José. Esse encontro aqui, minha gente, esse encontro de Deus com José mudou a história da humanidade. Não tenha medo de dizer isso. Esse encontro aqui de José com Deus, ou melhor, de Deus com José, mudou a história da humanidade. A gente pode dizer assim, mas o que mudou a história da humanidade não foi o faça-se de Maria? Foi. Mas se não tivesse tido o eu aceito de José, a história também teria sido diferente. Esse encontro aqui, pode ter certeza, mudou a história da humanidade. Não é à toa que eu estou com a camisa dele, a cara dele aqui, a carona dele aqui. Eu olhar para ele e dizer, do mesmo jeito que esse homem se encontrou com Deus, eu também posso me encontrar e pode mudar a minha vida. É impactante. O encontro que muda a vida. Tem gente, aí a gente pode até parafrasear, olhando para, por exemplo, para a parábola do semeador. José foi o terreno fértil. E esse terreno fértil, que é o meu coração, que é o nosso coração, precisa produzir, porque senão nós perdemos nossa caminhada. Sim. Nós vamos, e aí nós passamos a vida inteira em desalinho, em desacerto, sofrendo, porque sofremos nos nossos vazios existenciais, e fazemos os outros sofrerem com o nosso mau proceder, que ainda não é, não acho que é um mau proceder, porque a gente ainda não conhece, não encontrou, até teve um encontro superficial, mas não deixou adentrar o coração, né? Não rasgou o coração, não deixou o Senhor me ver verdadeiramente por dentro como eu verdadeiramente sou. Porque o que na verdade falta na pessoa humana, em nós, é esse encontro aqui. Quando a gente insiste, nós igreja, insistimos sobre esse negócio do encontro, é olhando para a realidade da Sagrada Escritura, dos homens que tiveram um encontro verdadeiro. E esse encontro de José com Deus, que se a gente quiser, a gente diz ao contrário, não é Deus que encontrou José, porque como José, nós também já quisemos ir embora, muitas vezes abandonar tudo. Muita gente que é de pastoral, ele sai em segredo. Quando você vê, o cara não está mais. Sai de fininho. Quando você vê, o caboclo não está mais. A pessoa está muito, cadê? Vai sair de fininho. Sai. Era o que José estava fazendo aqui. Tem gente que fala assim, eu não quero magoar ninguém, não quero. Eu saí magoado, mas não quero magoar ninguém. E dá linha. Falta, às vezes, esse encontro aqui que José teve, que também ia embora.
Estava definido, na vida dele isso estava definido. Ele ia embora. Mas Deus encontrou. E aí disse para ele, olha, o que está acontecendo com Maria é obra do Espírito Santo. E olha o que aconteceu, o texto é claro. A partir daquela hora, ele levou ela para casa. Até aquela hora, ele não era casado com ela. Porque não vamos entender o casamento de José como as grandes festas judaicas, não é? Biblicamente não teve. Como eram os casamentos do tempo de Jesus? A gente pode olhar o capítulo 2 de João. Houve um casamento. Casamento era um troço estrondoso. No caso de José, o que houve? Levou ela para casa. Na linguagem nossa, isso aqui é o quê? É a manceta da Entendeu? nossa terra, é chama de manceta. Se a gente quisesse olhar esse texto aqui com o olhar nosso aqui, o que aconteceu aqui? Depois que ele teve um encontro com o anjo convenceu ele de que Maria estava grávida pela graça do Espírito Santo. Ele chegou lá, pegou ela da casa de Joaquim e Ana, que não cita aqui em lugar nenhum, pegou ela da casa de Joaquim e Ana e falou para casa. O que ele fez? Amigou. Quer dizer que o casal que eu olho para ele, né, que a gente vai começar a rezar agora, semana que vem, é uma mãe solteira que se amigou com um cara. A família sagrada, a gente está rindo, mas é isso aqui. A família sagrada, a família de Nazaré, que a gente diz assim, temos um modelo, não teve casamento. Mas não teve casamento, mas não teve contato íntimo. Teve aos olhos dos inteiro, né, daqueles que eu devia comentar muito, né, nos bastidores, né, mas aos olhos de Deus não teve pecado nenhum, né, porque... Não teve por causa daquilo que a igreja acredita em um dos dogmas de fé, né, que é a virgindade de Maria. A virgindade de Maria. Isso é dogma de fé. Se você é católico, diz que é católico e não acredita no dogma da virgindade de Nossa Senhora, você é qualquer coisa, menos católico. É a Virgem Imaculada, né, cara? Imaculada. Ela é pura, né? Portanto, virgem antes, durante e depois. Essa é a fé da igreja. Essa é a nossa fé. Tá. Dito isso aqui, a gente, estou dizendo, gente, que o casamento de Maria, estou dizendo que o formato que Deus usou para que o menino nascesse é um formato que fugiu aquilo que nós chamamos de convencional. Fugiu o convencional. Nossa Senhora mudou a história. A Maria teve uma vida transformada também, porque eu imagino os medos dela, as coisas que ela guardava no coração, ela guardava tudo no coração. É o extraordinário. Né, o extraordinário de Deus, confiar plenamente, né, tem um trecho aqui do Evangelho de Lucas que diz que ela guardava tudo no coração, que ela sabia algumas coisas, o velho texto do velho Simeão, que o velho Simeão tem uma fala com ela, e diz que a espada de dor transpassaram o coração, e ela ficava imaginando que queria aqui, mas ela guardava tudo no coração. Vejam a importância disso aqui. Foge o convencional. Em Deus não há o convencional, há o extra. É o extraordinário. É o extraordinário. Em Deus o convencional é para nós. É tudo certo. Não. Em Deus ele faz aquilo que é extraordinário se tornar ordinário. O extraordinário foi essa menina de 14, 15 anos engravidar. Extraordinário foi José, que não era pai dessa criança, assumir essa criança como dele, dar um sobrenome. Agora esse menino é da herança de Davi para se cumprir as escrituras. Isso aqui é extraordinário. Isso aqui é a mudança de paradigma total e completa. A família da Santíssima Virgem, São Joaquim e Santa Ana. Eu li
engravidou já era de idade. Foi uma promessa de Deus. E que ele, São Joaquim, rezou muito, se retirou, foi para o deserto, para a oração. E o Senhor falou, chega, tua oração foi agradável a Deus. E nasceu Maria. Essa história é real? A gente não pode dizer que é ou não, que não é e que é, porque ela é apócrifa, né? A gente não tem um conteúdo que diga assim, esta pessoa, Joaquim e Ana, porque o Joaquim e Ana são nomes dados, né? A gente não vai saber, a gente não sabe se os pais de Maria chamavam-se isso aqui mesmo. Sim. Né? E a gente também não sabe se Maria, se a Ana ela foi uma causa impossível como foi Isabel. Isabel é porque nós encontramos na Sagrada Escritura. Sim. De Ana e Joaquim, a gente não sabe nada além daquilo que estão nos apócrifos. Né? O que é um apócrifo? Tem apócrifo de tudo quanto é gosto. Tem os apócrifos que diz assim, que Jesus fazia o passarinhozinho de barro. É aquela história do Paxis que não tinha, que você viu o tiozão contar, e ele disse que é verdade. E você vai dizer que não seja. Alguém, eu acho que o Ronaldo que começou a ter, falou, não, é verdade mesmo, não tinha torno, e ele vinha com o chapéuzinho dele e jogava. Isso eu escutei muito, vocês também, ainda mais no Ceará, devem ter escutado muito. Isso aqui é apócrifo. Não é? A história é apócrifa. Por exemplo, os evangelhos de Nossa Senhora. Aí a gente vai encontrando o evangelho de Nossa Senhora nos apócrifos que diz que no caminho de Jerusalém ela fez tanto milagre com a barriga, no caminho, indo no caminho das montanhas, encontrou pessoas, ressuscitou gente, fez parto que estava difícil. Tudo isso é apócrifo. E está lá escrito. A gente lê e é bonito de ver. Mas a história é contada, né? A gente não sabe se é real. No caso de Joaquim e Ana também. Os avós de Jesus. A gente não sabe. A tradição oriental acredita muito na versão de que Joaquim e Ana são verdadeiramente os apóstolos de Jesus. Para lá, para os orientais, cristãos orientais, eles acreditam muito nessa versão de que Joaquim e Ana são. Tanto é que chegou para nós aqui, mas a devoção a Joaquim e Ana é muito fraquinha. Mas graças a Deus que inventaram o dia dos avós nesse dia, para ver se melhora alguma coisa. E eu não sei quem foi que disse para a mamãe que Santa Ana era costureira. Você vai inventando. A roupa que ela não cortasse maior ou menor. Se eles eram magros mesmo, ou se era gordo que nem eu. Continue lá. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando, onde está o rei dos judeus recém-nascido? Quem eram esses magos? Eu acho que eles eram aqueles homens astrólogos, porque eles se orientavam eles conseguiam se orientar à noite pelo universo, pelos sinais. E eles eram homens tementes a Deus, eram homens ricos. Quantos eram? Eram 3. Quantos tem aí na Bíblia? Lê lá. Quantos tem aí, Vitória? Eu estou procurando. Não, aqui não está dizendo a quantidade, está dizendo magos do Oriente. Eram magos do Oriente, não diz que eram 3. Por que nós inventamos E 3? nem tem nome. Gaspar, Melchior, quem? Baltazar, Gaspar e Melchior. Nós batizamos os magos e colocamos uma quantidade. É verdade, não tem não. Quem é? O povo está dando risada aqui também. Nós somos danados, né? Olha como é que o povo é inteligente. Vieram e a gente tem até a musiquinha. Como é que é a musiquinha, mano? É a musiquinha. Do Oriente, viemos adorar. Como que é? Depois até o que você acha. Mas, ó,
Olha lá. Uma estrela do Oriente. Depois que Jesus nasceu em Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos, na Jerusalém diz uns também, né? Diz que Vieram magos do Oriente. Não diz que eram uns. Não. A pastoral diz que é uns. Uns é para dizer que era um. A Ave Maria também diz alguns, né? Mas não fala a quantidade. Eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Pronto. Não tem essas figuras, mercadores, mas mais do que isso, eles eram astrólogos. Na astrologia, não vamos entender a astrologia com a astrologia que a gente chama hoje, de horóscopo, tá? Sim, mas Não era... sistema solar, pelas estrelas, né? Pelo estudo deles e olhando para a Sagrada, as profecias, a profecia dizia que em Belém da Judéia ia nascer um menino guiado por uma certa estrela. E eles olharam a data que o menino nasceu e olharam a data que esta estrela ia passar. Né? Os três. Agora eu não sei quem era o mais inteligente. Se era o Baltazar, se era o Belchior, ou se era o... Como é que é o nome? São 3 reis. Os que chegam lá do Oriente. Como é que é a musiquinha? São 3 reis que chegam lá do Oriente para ver o rei que acaba de nascer. São 3? 3. 3. E tem mais. Dizem que um é branco, o outro cor de jambo e o outro rei é negro. Então, quantidade, cor. E sabe por que eles colocam isso? E nisso aqui eles não estão errados. Por quê? O Oriente se localiza naquele pedaço deles ali, onde está a Etiópia, por exemplo. Ô, padre, A Etiópia é um dos países mais antigos do mundo. Padre, aqui tem uma sigla, MDM Mascarenhas. Está dizendo que está gostando muito dessa escolinha da fé. Deus abençoe. Agora, o senhor conhece MDM Mascarenhas? Não. Por favor, irmãos, se identifica aí para a gente saber de onde você está e quem é MDM Mascarenhas, por favor. Diz aí quem é pra gente. 3, não são 3, mas vem o Oriente. Agora, as cores é para dizer que são todas as nações, né? Todas as nações. Então, essas nações todas, simbolizadas nos magos, vieram, porque eles perceberam, astrólogos que eram, a gente hoje chamaria de astrônomos, né? Que olhavam muito os astros, e aquele povo lá do Oriente, eles tinham muito disso, ainda tem até hoje, né? E nós, nordestinos, herdamos muito do povo, porque a gente pode olhar para o céu, pode olhar, o povo mais antigo, aqui em São Paulo a gente não tem muito disso, mas o povo antigo do Nordeste, eles olhavam muito para o céu, e se localizavam pelos astros. Por exemplo, ele sabia quando era uma hora, quando era 2 horas, quando era 3 horas, olhando para o céu. Eu usei muito relógio. Quando não ia ter Relógio do sol. E por que sabia, né? Olha como a inteligência, quando a gente vai estudar filosofia, a gente entende. Eles perceberam, por exemplo, como é que o cara soube que a Terra gira? O fulano colocou uma vara, fincou no chão e olhou para o céu. Aí, ele viu que aquela sombra, depois de meio-dia, ela virava. Então, peraí, mas não é o Sol que gira. É a Terra que gira. O Sol não sai do lugar. O Paulo, o MDM Mascarenhas é de São Paulo e gosto muito de seguir vocês. Querido, um abraço, Deus abençoe. Qual é a sua paróquia, meu irmão? A paróquia, meu irmão, o padre, seu pároco aí. Tá, é que o negócio é descontraído, não sabe nada de Bíblia, mas a gente quer. A gente pega, põe um monte de livro em cima da mesa e vai achando, e vai se achando Felipe Aquino para o Ricardo. É gente que não sabe de nada, começa a contar piada e pronto, tá tudo certo, tudo resolvido. Aí dá jogo. Tá.
Eles eram esses que perceberam essa estrela e vieram. Mas aparece aqui uma figura muito importante. Leia o texto. Com efeito, vimos sua estrela ao seu surgir, e viemos. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo, procurou saber deles onde havia de nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois é isto que foi escrito pelo profeta. Que profeta? E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és o menor entre os clãs de Judá, pois de ti sairá um chefe, que apacentará Israel, o meu povo. Aqui nós encontramos o que eles estavam procurando. E Herodes também agora começa a se assustar. Porque quem está no poder, ele não quer. Há uns 3 anos atrás, o cara dizia assim, só parafrasear o negócio do poder. O caboclo dizia assim, se eu for eleito presidente da República, o meu primeiro ato vai ser abolir a reeleição. Tá. Entendeu? Quem está no poder, ele não quer perder o poder. Então Herodes viu aqui um grande problema. Mas a ameaça era muito irrisória, porque era uma criança, o menino recém-nascido. A gana por estar no poder é tão grande que ele já imaginou esse menino com 30 anos. E aí já mandou matar as crianças de 2 meses. Aí a história, né? Tem o conchavo, tem a politicagem rasteira que nós vemos hoje, já tinha lá. Olha o que aconteceu. Legal. Então, Herodes mandou chamar secretamente os magos e procurou certificar-se com eles a respeito do tempo em que a estrela tinha aparecido. Quer que eu fale outra coisa? Legal? Faz uma reunião ministerial e um diz, enquanto está falando, gente, isso aqui aconteceu lá, procurou pagar uma propina, isso há 2000 anos atrás. Quem fez isso aqui foi Herodes. Aquelas reuniões de deputado que acontece 3 horas da madrugada, a gente acha que é uma coisa bonita, é nada. Olha onde nós encontramos erro, não da parte de Deus, mas da parte da pessoa humana. O que aconteceu com eles? Vem lá. E enviando-as a Belém, disse-lhes: ide e procurai obter informações exatas a respeito do menino, e ao encontrá-lo, avisai-me, para que também eu vá homenageá-lo. Presta atenção na safadeza de Herodes. E prestem atenção na esperteza dos magos, os 3. Os 3. A essas palavras do rei, eles partiram. E eis que a estrela que tinham visto no céu surgiu e ia à frente deles, até que parou sobre o lugar onde se encontrava o menino. Olha que da hora, né? A gente poder imaginar esses caras que, olhando os astros, esses caras, eles não tinham nada com religião, eles eram estudiosos. O nosso seguidor lá de São Paulo, MDM Mascarenhas, está dizendo aqui que ele é lá do bairro do Butantã
Paróquia Santa Maria Gorete, e que ficou muito triste ontem com a partida do padre, eu acho que é do padre Ari. Que Deus acabe com essa pandemia. Muitas bênçãos para vocês. A sua bênção, padre. Boa noite a todos. Acho que ele vai se retirar. Deus abençoe, meu querido. Boa noite. É bom estar com você. Compartilha com todo mundo, viu? Aqui a gente estuda dando risada, que é a coisa mais legal do mundo. Daqui a um pouco a gente vai ver o jogo. E essa é a gente poder perceber que esses homens não eram religiosos, eles eram estudiosos. Uma coisa, outra coisa. Padre, mas ele diz aqui no versículo 5, quando eles conversam com Herodes, eles responderam, em Belém da Judéia, pois é isto que foi escrito pelo profeta, porque eles eram estudiosos, e não porque eles eram de fé. Não, imagina, estudiosos. Tá. Eles eram estudiosos, astrônomos, estudiosos. Continuando. Eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente ao entrar na casa. Viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o homenagearam. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhes presente: ouro, incenso e mirra. E aqui eu queria que a gente olhasse, não é, os presentes que eles trouxeram. Ouro. Ouro, o que significa ouro para vocês? Realmente. Ouro significa... Porque, além de ser de Deus, ainda era descendente Ela era uma descendente de Davi. Então isso aqui tinha a realeza nele. Incenso. Não, incenso é o último. Mirra. O que é mirra? Mirra é perfume, não é? Mirra é perfume. Então, se mirra é perfume, sabe o que significa mirra? Como era que fazia antes para embalsamar os corpos? A mirra protegia o corpo dele se decompor rapidamente. Então, era embalsamado com mirra. Lembra daquela mulher jogada aos pés de Jesus? Que ela derramou um vidro dela, não era qualquer perfume, era alabastro, porque era o mais caro. Aquilo também significava que a mulher, estava morrendo para renascer. E ela estava morrendo e lavando os pés, por quê? Embalsamar significava que ele também morreria por ela. Bonito, né? Embalsamar. Aqui, a mirra quer dizer que ele iria ser morto. Ia morrer. E o incenso? Quando a gente usa incenso na missa, para que é? Uma vez que o meu corpo está embalsamado, eu preciso defumar, porque eu protejo. E a fumaça leva até o céu, né? Aquela fumaça subindo até o céu, vai significar que com aquela fumaça vai a minha oração, vai tudo que eu tenho. Então veja, o que eles ofereceram? Eles ofereceram a realeza, eles ofereceram a oração e eles ofereceram aquele produto pelo qual ele ia morrer, né? Então isso aqui foi, olha o simbolismo disso tudo, né? Agora vocês entenderam por que é 3 reis? Sim. Porque um ofereceu incenso, outro ofereceu mirra e outro ofereceu. Temos o nome. E deu o nome da pessoa. Então quando você. Olha, isso aqui não é errado e não é estranho. A tradição é muito sábia. Porque isso aqui não foi inventado, isso aqui é cultura europeia. Eles que inventaram isso aqui. Foi caramba, peraí, se veio do Oriente, veio todos os povos, né?
Então vou colocar todas as cores. O amarelo e o negro. No Oriente. É da Etiópia, do Japão e da própria Ásia ali. Do mundo conhecido. Se eles ofereceram esses 3 produtos, não pode ser 10 pessoas. Então coloca 3. Olha lá. Entendeu? Então isso aqui é muito interessante quando a gente olha para... Isso aqui não pode mexer com a nossa piedade. A piedade popular é extremamente válida para a gente poder cultuar, né? Aí a gente vai até o fim para a gente poder terminar. O que está acontecendo aí? Avisados em sonho que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho para a sua região. Gente, mas pô, que sonho, né? José sonhou. Mas vai gostar de dormir para lá, hein? Com eles no sonho, não é? O Senhor sempre aparecia no sonho. Gente, Deus só gostava de aparecer com o caboclo dormindo, e esses caboclos dormiam, né? Porque o José estava dormindo, os magos estavam dormindo, os 3, né? Porque ele avisou os 3. Avisados em sonho. Avisados. Né? Olha que legal. Então, a gente está brincando, claro, mas para dizer que o Senhor fala com o seu povo. E ele fala ao coração. Como é que eles perceberam? Deus chegou e falou, olha, o negócio é o seguinte, ó, não volta para lá não, porque eles, homens inteligentes que eram, eles perceberam a perspicácia de Herodes. Eles perceberam a perspicácia de Herodes e falaram assim, caramba, se nós voltarmos por lá, esse menino vai matar esse menino, porque esse cara é ruim. Eles perceberam. Aí o autor sagrado vai e coloca a espiritualidade aí. Pronto. Simples assim. E Deus fala. Olha como a nossa fé fica madura, né? É verdade. E a gente acha que começar a entender, achar sentido para tudo que nós estudamos, até para os nossos rituais na Santa Missa. A gente começa a entender, a conhecer a nossa fé, conhecer o Jesus, né, que a gente adora, para amarmos a conhecer como Olha Deus só, falou. quando você incensa o altar, que você começa, e tem um jeito de fazer, não é de qualquer jeito que você incensa o altar. Por exemplo, o padre está aqui e ele vai da direita para a esquerda e vai incensando. Aquela mesa do altar nós chamamos de altar do sacrifício. Jesus morre ali e ele purifica. Olha o que eles ofereceram lá. E o incenso é cheiroso, porque o incenso de macumba ele não usa. Prestem atenção. Por isso que esse negócio de ficar acendendo incenso em casa, toma cuidado, que não é lugar para acender incenso em casa. Ah, eu gosto tanto do cheiro de incenso, isso aqui não é da nossa fé. A nossa fé, o incenso, é no altar. No sacrifício da missa. Eu posso usar Porque todas. abre caminho. Porque traz equilíbrio e abre caminho. Traz equilíbrio. Não mas é a coisa, até quando você passa nas lojinhas de R$1, tá lá, que abre caminho. O Mascarenhas está afirmando que lá também tem uma paróquia São Mateus. O padre chama-se Hélio Vigor, fica lá no bairro Rio Pequeno, no setor do... Deus abençoe, meu querido. Um abraço para o padre, viu? E eu sou o padre Germano. Deus abençoe. Compreenderam isso aqui? Fica claro? Então não dá para ficar usando incenso em casa. Não tem que ficar usando. Ah, eu tenho que esse palitinho de incenso. Não, não fica isso não. Tem um lugar próprio para isso. O lugar próprio para isso é na missa. Pronto. Mas, padre, quando a gente vai agora, esse estudo tem sido libertador. Porque quando a gente começa a estudar, a gente começa a compreender, aí a gente começa a caminhar fazer uma viagem pelos caminhos todos por onde nós passamos, que usava o incenso, que comprava, ia rezar o Santo Terço, acendia um incenso, olha que pecado. Né? E hoje isso
nos amadurece, nos ensina, até para também, a posse desse saber, eu também ensinar, né? Que a gente aprende e a gente tem a missão de Eu ensinar. estou com vontade de acender uma vela roxa. Mas o legal desse momento é exatamente isso. Para tirar essas nossas dúvidas, né? Para a gente aprender exatamente isso. Isso é muito bom. Então, e continua. E depois, senão já fica muito tarde. Estamos aqui no... Alessandra Maria Colósio, amiga da Erida, né? Alessandra Maria Colósio. Eu estou gostando muito desse estudo dos 3 reis magos. Sou devota de Santos Reis. Minha família segue a tradição das festas, almoço. Quando passar a pandemia e voltar a ter festas, vou convidar vocês para virem partilhar essa confraternização com a gente. Vocês aceitam? A comer, meu bem, nós vamos. Alessandra. Isso aqui. Alessandra, aproveita e já deixa o endereço e a paróquia de vocês aí, por favor. Deixa que isso aí, enquanto viu um pé da gaúcha, derradeiro pé da galinha. Gente, se a informação é uma coisa dessa comigo, não estou escutando. Internet. Estamos no versículo 13, viu, padre? Pode ir lá. Fuga para o Egito e massacre. Não, tá bom, terminou. A gente vai para depois. Então, o que fica para nós desse capítulo 1, do versículo 18 até o fim, depois do capítulo 2 até o 12, fica para há um encontro, e esse encontro que Deus tem com José muda a história. Essa história, ela começa a ter um desfecho agora com a vinda dos magos, que nós já sabemos eram astrólogos, que guiados por uma estrela que eles observavam e que a tradição e os estudos deles disseram que ia acontecer, e eles vieram guiados por isso, que é fato real, histórico, e eles vieram, encontraram-se com Herodes e tiveram discernimento de que, se eles voltassem para contar a Herodes que tinha encontrado esse menino do mesmo jeito que os estudiosos de Herodes, que são os mestres da lei, os doutores não é, dele, disseram que ia acontecer, esse menino iria morrer. Então esse é o grande discernimento que os magos tiveram. Isso aqui é importante, não é? Perceber que Deus orientou. E uma coisa importante que tem que ficar para nós, eles souberam ouvir a orientação, tanto da sabedoria que eles tinham da ciência, quanto a experiência que eles tiveram com o menino, que mudou a história deles. Porque o encontro com o menino mudou a história dos magos. E como mudou? Mudou o caminho. Por quê? Do mesmo jeito que José, do encontro que teve com Deus, mudou o caminho, se a gente colocar em paralelo, o encontro que os magos tiveram com o menino, também fizeram eles mudar o caminho. José queria abandonar Maria, e o encontro com Deus fez ele mudar de caminho, da trajetória. Os magos, o encontro com o menino, fizeram também eles mudar o caminho. Isso aqui é importante. Todos protegendo o Salvador. Todos protegendo. Tanto José Quanto os magos. quanto os magos. E essa observação é importante no que se refere aos magos, porque a gente só compreende os magos como aquele que dá o ouro, o incenso e a mirra, não. Mas Isso aqui, a compreensão que nós temos que ter dos magos também é essa compreensão de que o encontro mudou eles de caminho, e essa mudança também protegeu a criança. Então, mas quando fala que o avisados em sonho, eles entenderam, Paulo já me disse que essa coisa do encontro, que eles vieram porque eram estudiosos, mas eles encontraram algo a mais, eles vieram e não voltaram do mesmo jeito. Não, porque né? o encontro com Jesus muda a pessoa.
mesmo que esse Jesus seja o menino. Esse menino tinha algo de diferente. E esse algo de diferente ele encontrou porque eles viram que a profecia se cumpria. Em Belém de Judá vai nascer o Salvador. E quando eles encontram esse menino, eles tiveram a nítida certeza de que aquele que estava falando tanto a astrologia quanto a Sagrada Escritura tinha um ponto de confluência. Não estava errado. Isso aqui muda a história deles. Olha que legal, né? Tanto um lado quanto o outro, tanto o estudo deles quanto a Sagrada Escritura não dava margem para erro na cabeça deles. Se não dava margem para erro, esse menino só pode ser o Messias. Tinha um sentido, um significado. Tinha um significado muito profundo. Isso aqui é importante para a gente, para a nossa fé. Se eu compreender desse jeito, menina, minha fé deixa de ser uma fé de choro só e passa a ser uma fé muito mais concisa. Não é? Isso não quer dizer que eu não vou chorar diante de Jesus Eucarístico, não é isso. A gente chora mesmo, é para chorar. Mas sai a emoção de tantos momentos. Eu senti arrepio, eu senti choro, eu senti tremedeira. Eu fui no encontro com não sei quem, ele me deu uma tremedeira. Eu falei, senti uma bezedeira para esse tremor no corpo. Imagina a emoção dos magos encontrando esse menino e percebendo que aquilo que eles tinham visto enquanto astros e aquilo que eles tinham ouvido dos profetas que dava, caramba, isso aqui é real, isso aqui muda. Dava significado. Deu um significado novo à fé, até a questão de fé que eles de repente não tinham, agora passa a ter. Tanto tem que muda o caminho. Não volta mais para o pecado, né? Herodes é o símbolo do pecado, é o símbolo do mal. Então ele não volta para o mal, porque quem se encontra com o bem não volta mais para o mal. Não tem como voltar. Eu encontrei o bem, eu encontrei o sumo bem, e encontrei o sumo bem e não volto mais para o mal. Isso aconteceu com os magos. Simples assim. Pois é, padre. A Alessandra Maria é lá da paróquia Nossa Senhora da Piedade, em Altinópolis. Um abraço, Padre Tiago, Padre Cardoso, Deus abençoe imensamente. E o nosso irmão lá, o Mascarenhas, lá de São Paulo, lá do Butantã, ele está citando aqui que ele também segue nas manhãs, as laudes e também nas missas. Deus abençoe. Olha isso, tá As conferências de laudes. vendo? Deus abençoe, meu Isso é amigo. uma danada. E Mascarenhas faz a oração, porque o Senhor preparou já, desde antes de eu acordar, o meu caminho para que eu possa trilhar durante o dia. Né? Então, as laudes e a meditação do Evangelho é o que faz a gente não perder o rumo. É aqui. Né? A gente só perde o rumo se a gente quiser. Está dado o caminho. Então, continua firme, viu, meu irmão? Deus abençoe. Vamos terminar por hoje? O povo não fez nenhum cafezinho para nós? Já jantou, meu povo não. A gente fica aqui querendo tomar um cafezinho, só oferecer uma aguinha que nem gelada estava. Vamos Obrigado, viu? Obrigado por essa noite maravilhosa de estudo, de esclarecimento. A gente começa a ficar feliz, porque começa a compreender verdadeiramente a nossa fé católica, né? Porque nós precisamos entender ainda muito para a gente andar verdadeiramente, ficar na Santa Missa, dar à Santa Missa o valor que lhe é devido, né? Por conta de entender, por conta de saber. Muito obrigada, Deus te abençoe. Deus te abençoe, viu, Vitória? Obrigada, Minha companheira. Semana que vem nós continuamos a partir da fuga para o Egito e vamos começar, né, até o reino de sua justiça, a primeira narração do livro de Mateus. Né? A gente sabe que são 5 livrinhos acompanhados de um discurso e uma narrativa.
Tá? Então, agora nós vamos entrar no discurso do reino e sua justiça e vamos para a narração. A vinda do reino. Ele vai começar a destrinchar esse negócio aqui, tá bom? Como a gente não precisa ter pressa, então não tem tempo, a gente vai morrer agora. Espero que não. Tá bom? Vamos colocar tudo isso. Aí, certamente o senhor vai agradecer a todos, né, que estiveram conosco, mas teve a Marta, né? Marta Castro, Alexandre, né? Sim. Marca Os nossos paroquianos. E eu acho que seria bom que qual vai ser o estudo do próximo encontro? Para que aí eles possam... É a fuga para o Egito e o início, né, o capítulo 3. A fuga para o Egito. E depois vamos iniciar o capítulo 3 de Mateus. Pregação de João Batista. Só um detalhe, viu, padre? O MDM Mascarenhas está dizendo aqui para nós, ó. Por favor, sou Maria Dirce Mendes Mascarenhas. A MDM, Maria Dirce Mendes Mascarenhas. Aí sim. Oi, Maria, só podia ser uma leite. Obrigada. Não, Maria, desculpa se eu te chamei de Maria, tá? Desculpa. Não, eu coloquei MDM Mascarenhas, então eu falei, mas é Agora a que... gente sabe. Agora é Maria. Maria, Deus abençoe, viu? Muita paz, saúde e... Não digitei. Tá bom? Vamos pedir que o Senhor abençoe a cada um de nós. Vamos confiar tudo isso a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. São Mateus, Rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e sobre as suas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus, muito obrigado. Até quarta-feira, se Deus quiser. 1h30 com muitas Bíblias em cima da mesa, como se a gente lesse. A Graci Marileão também esteve conosco. Grace, Deus abençoe. Grace, Vitória Gabriel. Minha prima, Deus abençoe. Xará. Xará. Dona Luzia Ribeiro, aqui da rua, Dona né? Luzia, um beijo. Luzinha. Dona Luzia. E quem mais? Demerval Xavier, lá do grupo Sagrada Família, grupo de oração. Jovelina. Dona Jo. Dona Jo. Deus abençoe. Dona Maria Candelária também. Maria Candelária. Zé Silva. É o Silva, né? O Silva é nosso cabelo. Ah, seu Silva. Maravilha. Deus abençoe. Ana Paula Guerra também esteve Acho conosco. que vai estar Candeia. Primeira Candeia. Maria Cristina Vieira. Deus abençoe, povo de Deus, bastante paz e saúde, viu? Kennedy Lucas Souza. Estão todos convidados a estar conosco na próxima quarta-feira, às 20 horas, né? Um pouco mais, né? Ivanilda Padiá, Vitório Gonçalves, Deus abençoe. Aracilda, nossa irmãzinha aqui da Paróquia São Mateus. José Germano. Edésio Dias, nosso vizinho. Opa! Compadre, hoje é o aniversário do compadre Edésio.